tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatos sobre a contabilidade. Você que é estudante de ciências contábeis ou você que ainda está no ensino médio, que procura uma faculdade para você fazer ou que está na dúvida, você que já tem uma graduação, quer fazer uma nova graduação e pensa em ciências contábeis. Inclusive eu recebo vários directs no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, lá também dou dicas semanais sobre contabilidade, sobre gestão empresarial, tá certo? E para você que está na dúvida para fazer uma nova graduação, como eu ia dizendo, eu recebo vários questionamentos em relação a eu quero fazer ciências contábeis, eu não sei se eu devo, se eu não devo. Então esse vídeo é um pouquinho para você, mas para você que está nessa dúvida, certo? A primeira delas é sobre a questão de conhecimento de leis. Gente, nós não somos advogados, a gente não faz defesa, isso é papel, incumbência de um profissional do direito, um advogado, que ele vai fazer defesa no âmbito jurídico, certo? O contador ele não pode substituir um advogado, tá? Mas em alguns locais ele pode fazer sua defesa administrativa lá, uma defesa de um PAF, que é um processo administrativo fiscal, uma infração, responder a um processo, responder uma malha fiscal, atendimento a uma malha. Então tem que ter uma linguagem formal, sim, precisa ter conhecimento da lei. Então se você não gosta de lei, se você não gosta de estudar, contabilidade não é a sua área, porque não é uma contabilidade simples, certo? Não é uma contabilidade complexa, tá? Não é uma contabilidade, que é uma contabilidade difícil, não é uma contabilidade, não é uma faculdade complexa, mas você precisa ter essa desenvoltura para a leitura, você precisa conhecer de lei. Você vê muito contador que faz direito, inclusive eu sou estudante de direito, porque é um casamento perfeito. Gente, o que você tem que estudar de lei, o que você tem que aprender de lei, pelo menos para você entender um pouquinho um processo judicial, um processo de uma defesa administrativa, então é necessário. E outra, Código Tributário Brasileiro, é lei. Você entender, e você precisa entender a questão de tributo, quando tributar, quando não tributar, quando é crédito, quando não é crédito tributário. Você precisa entender o regulamento de ICMS, o regulamento de imposto de circulação sobre circulação de mercadoria e serviço. É complexo, aqui na Bahia são 300 páginas e que você precisa ter entendimento da lei, da legislação, decretos, convênios, protocolos, decretos, é muita coisa. Então se você não gosta, não entre na faculdade de contabilidade. Mas se você gosta, é um mundo novo, você vai conseguir, você vai aprender sobre formalidade, você vai aprender sobre lei de direito, você vai aprender sobre lei, e não vai ser advogado, nem vai estar no âmbito de direito, mas você vai entender sobre o assunto, é a sua área, tá certo? 2, não é matemática. Gente, é uma dúvida comum. Não é matemática, pelo amor de Deus. Muitas das pessoas, às vezes a gente tá no restaurante, aí na hora de pagar a conta, eles querem dividir, aí falam assim, Michelle faz as contas aí, porque ela é contadora. E tá num grupo de pessoas, e eu canso de dizer, gente, não é porque eu sou contadora, ou então fala assim, deve saber muito matemática, né? Tu deve ser boa de número. Que nada, gente, eu nem sei muito matemática, nem sou boa de número, nada. Tem relação com os números? Sim, tem relação com os números, mas na faculdade, o que a gente faz de soma de qualquer coisa, a gente faz na calculadora, na HPzinha lá, a gente utiliza HP. E outra coisa, no mundo corporativo, quando você está trabalhando, você tem sistema que vai fazer, você pode utilizar o Excel, sistema de gestão de escritório de contabilidade, vão fazer a soma para você. Somar, dividir, subtrair, o que precisar. Você vai precisar interpretar esses números, você precisa ter uma relação com os números, mas você necessariamente não precisa ser boa de matemática. Então se você, eu tenho horror de contabilidade por causa que mexe com números, eu vejo até advogado falar assim pra mim, não entendo nada de números. Quando eu penso que tem um monte de número, eu nem gosto. Às vezes nos contrata para fazer algum cálculo, alguma coisa, e tem aversão por conta dos números, tá certo? Terceiro, interpretação do documento. Gente, nossa vida é interpretar documentos. O que mais eu faço aqui no escritório em si é interpretar dizeres da Receita Federal, falas, pronunciamentos, Comitê de Pronunciamento, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Prefeitura. Vamos falar de refis, é uma lei, 30 páginas, 50 páginas.
Então, assim, você precisa interpretar. Então, quais são os profissionais que estão aqui na profissão da contabilidade? É aqueles que não procuram ler, não procuram entender da lei, e às vezes lê e nem conseguem interpretar o que está lendo. Eu conheço pessoas que não conseguem interpretar o que está lendo, porque tem esse problema da interpretação de cedo, desde lá da alfabetização. Então, hoje um profissional que ele é um bom profissional, ele precisa interpretar, e a contabilidade, ela é basicamente interpretação de documento, de número, de lei. É isso que a gente faz o tempo todo. A gente até tem que fazer a interpretação de alguns sinais corporais dos próprios clientes, do comportamento. Então é isso, interpretação é tudo. Quarto, trabalha-se muito e ganha-se pouco. Gente, contabilidade se trabalha demais. Se você pensa que você vai entrar na faculdade, você vai ser um profissional da área de contabilidade, trabalha-se muito, muito, muito. Então, é mito. Eu até me sinto um pouquinho ofendida quando as pessoas falam assim: você tá tranquilo, ou não sei o que. Gente, trabalho demais. Eu trabalho e ganho esse pouco mesmo. É fato. Pra eu... é um diferencial, eu tenho que trabalhar muito. Michele, para ser reconhecida eu tenho que trabalhar, tenho que mostrar minha carinha no YouTube, no Instagram, tenho que toda hora estar falando sobre contabilidade para todo mundo, tenho que estar auxiliando as pessoas, porque eu preciso às vezes trabalhar de graça para depois trabalhar pago lá no futuro, para fazer relação, para fazer política, para aumentar network. Isso já é dica, já estou acrescentando aqui nesse vídeo, mas trabalha-se muito, tá? Inicialmente se ganha pouco sim, gente. Eu já tenho um vídeo falando sobre dinheiro aqui, não é nada que, é promissor, vou sair ganhando 10 mil reais, 15 mil reais, não, gente, isso é vaga para poucos, entendeu? Mas é preciso, mas uma coisa é fato, você nunca, isso não é consolo, tá? Porque tem trabalho, tem demanda no mercado, coisa que não tem em algumas faculdades, em algumas profissões. Então, se você quer um emprego garantido, você quer vaga no mercado de trabalho, faça contabilidade sim, porque trabalho se tem. E você não vai, e vai ter tempo, e vai ter dia que vão estar lá feriado, e você vai ter que estar fazendo alguma coisa, porque você precisa atualizar um Java, porque você precisa estudar uma lei, e você vai trabalhar muito. E para se ganhar, se ganha bem, se ganha, tem gente que está aí maravilhosamente bem, donos de escritórios de contabilidade que estão com lucro lá em cima, que estão bem, que está com a sua família formada, estruturada, que tem lá o seu carrinho, tem lá a sua casa de praia, que tem esse equilíbrio. Sim, gente, mas não é grande maioria o se ganhar bem, tá certo? E quinto, e essa não menos importante, é status. Gente, vocês pensam que não é importante, mas quando você faz uma faculdade, valorização profissional. Se você procura um emprego que tenha status, não é contabilidade. Porque contabilidade, as pessoas, eu pelo menos, eu me sinto importante. Por que eu me sinto importante? Porque contabilidade, vocês têm que aprender, viu, estudantes de contabilidade, viu, colegas contadores profissionais. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, nós somos a profissão mais importante para a economia do país. Em todo empreendimento, em toda entidade, tem lá a necessidade da mão de um contador. Então a gente tem que parar com isso de, quando vai perguntar qual a sua profissão, fala contador com vergonha, como se fosse falar de uma profissão que requeresse vergonha. Tem gente que não gosta de falar da profissão, tem gente que não gosta nem de dizer o que é. Eu conheço pessoas que até para se vão aparecer na mídia, eles dizem que são outras coisas. Eu sou estudante, porque não diz que é contador? Eu não sei, eu não entendo porquê. Se a gente é tão necessário. Então, se essa valorização não vir de você, se essa valorização não vir de nós, profissionais, é muito difícil que as pessoas nos respeitem. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Hoje, na atualidade de hoje, se você quer uma profissão que dê status, não vai ser contabilidade. Porque todo mundo tem um orgulho de falar que é advogado. Eu sou doutor. Todo mundo tem orgulho de falar que é médico. Se vocês veem, até na própria mídia, quando fala que é advogado, tem sempre aquele estereótipo na cabeça, que é aquela coisa ruim, que é aquela coisa meia boca.
Então, gente, nós somos importantes para a economia do país. Se vocês perceberem na pandemia, muita gente parou e pôde parar. Nós, contadores, não podemos parar. A gente não parou em momento nenhum. A gente teve que estar preparado, alinhado ali com o fisco para interpretar a lei, para assistir layout novo, para estudar sobre layout novo, para solicitar auxílio emergencial para os clientes, entendeu? Então, os clientes, até os próprios clientes não se dão conta da nossa importância, porque a gente mesmo não se dá. Então, se você procura, essa é a quinta das mais importantes, se você procura uma profissão que você queira ser valorizado, que você queira ter aquele statuszinho de eu sou importante, eu vejo as pessoas, se você não for o dono, tipo assim, se você não for o dono do escritório empresário, você tem vergonha ou timidez ou não tem nenhum prazer em dizer que é um contador. Então, pergunta que eu escuto frequentemente no meu Instagram. Segue lá no meu Instagram, Michele Contadora, eu vou deixar aqui. E lá eu também dou dicas semanais sobre contabilidade, sobre gestão empresarial, precificação, entre outros. Tudo que envolve o mundo corporativo e tudo que envolve dúvidas sobre se formou o que fazer, por isso que o meu canal é Depois da Beca, eu coloco lá no meu Instagram semanalmente. Então, se você não se... Uma pergunta que eu recebo frequentemente, quando eu coloco enquete, pergunto, vamos falar, não sei o que, as pessoas têm uma... Eles enfatizam a pergunta, você gosta mesmo de ser contadora, como se fosse algo de surpresa, porque me vê assim, tipo assim, eles falam, você é tão pra cima, então você fala as coisas com tanta leveza, não sei o que, como você é contadora, por que você é contadora, você gosta mesmo disso? Gente, eu gosto, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão, eu amo a contabilidade. Tenho vontade de às vezes desistir? Tenho vontade de desistir. Tenho vontade de fechar as portas? Tenho vontade de fechar as portas, mas não é por conta do ofício. Não é por conta disso, porque é muito importante. Não é porque eu não acho uma profissão de extrema importância. É porque tem outras variáveis que interferem para o meu desenvolvimento profissional. Java, sistema de tecnologia, os sites, valorização, tudo isso, essas variáveis, dificuldade financeira, dificuldade do administrativo, dificuldade da gestão de pessoa, tudo isso. Mas o meu ofício eu tenho como um dos grande valia. Eu costumo vou até falar uma coisa pra vocês, que foi uma das primeiras vezes que eu fui convidada para uma palestra na faculdade aqui da minha cidade, e ela falando sobre empresários que deram sucesso, alguma coisa. Foi a convite da faculdade de administração, certo? E chamaram alguns empresários. Eu fui lá, lindamente convidada. Eu me senti até lisonjeada, porque eu era pequenininha, perto de todos os que estavam lá, certo? Um era dono de um era dono de material de construção, de festa, tinha vários empresários grandes lá, e eu tava lá linda e morena, tava lá bem linda, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Porque eu tinha que falar sobre um caso de sucesso, e aí, como tinha o pessoal da área de contabilidade, e era para falar sobre a sua história de vida no mundo empresarial, das dificuldades, e eu fui falar. Quando eu comecei a pensar tal, fui uma das últimas a falar, e aí quando eu comecei a falar, quando foi a minha vez de falar, eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? Eu pensei ali, rapidamente era para contar a sua história, um pouquinho da sua história, e eu fui falar, quando eu começo a falar de contabilidade, eu encho logo o peito, e falei o seguinte, que daquelas outras empresas, eram 5 empresas que tinham ali, eu fui falar, e quando eu fui falar sobre a minha área, eu disse, gente, a minha profissão ela é de extrema importância que nenhum desses, em nenhum momento estão presentes na minha empresa, mas a minha profissão está presente na vida de todos os demais. Então, em cada caso de sucesso desse, tem um gestor, contém um profissional da área de contabilidade, auxiliando ele na gestão. E comecei a falar, e assim, recebi vários aplausos, e foi muito bom, porque eu estava falando algo que eu entendia, e da nossa importância, e é essa importância que a gente precisa ter. Quando eu comecei a falar para vocês que eram 5
motivos para fazer ou não fazer contabilidade. Entre eles é porque você não vai ter status, se você não tá bem, mas se sinta importante, se sinta necessário. Uma coisa você vai ter que se sentir necessário. Você é necessário para a economia do país, certo? E eu sinto o maior orgulho de falar isso com vocês, tá certo? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo que fala comigo no direct, fala comigo por aqui, certinho. Gente, eu vou fazer um pedido especial para vocês. Compartilhe esse vídeo com quem ainda não se formou, com quem ainda está na dúvida de que faculdade vai fazer, ou quem quer fazer uma segunda graduação, quem está aí precisando desse feedback, por favor, tá certo? Me ajudem, compartilhem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.